Vamos falar então dos candidatos a prefeito de São Paulo, né? Que a eleição está se aproximando, embora ainda está um pouco longe, né? Vamos começar então pelo Pablo Marçal. O que você vê aí para ele? Então vamos ver aqui para o Pablo Marçal. Aqui, André, eu vejo aqui que no início ele está um pouco parado, está um pouco negativo, tá? Tem sim possibilidade de ter um crescimento agora no início das eleições. Precisa cuidar da espiritualidade, certo? A espiritualidade dele bastante negativa. E aqui mostra, André, que a princípio ele pode começar bem, mas vai ter algumas fases de altos e baixos, que pode sim prejudicá-lo nessa corrida aí pela prefeitura, tá? Então ele pode acabar seguindo alguns caminhos ou pessoas aí tentar derrubar ele de alguma forma. Uhum, tá. E sobre o Ricardo Nunes, né, atual prefeito, o que que você vê aí? Ricardo Nunes aqui aparentemente ele começa muito bem. Ele também vai passar por algumas acusações, algumas fases de altos e baixos aqui para ele. Aqui entre os outros concorrentes, ele é o que está mais positivo, tá, André? Ele tem Uhum. aqui grande grande positividade para dar certo aí para essa prefeitura. Ele vai passar por algumas fases ruins, críticas, tá? Acusações, mas ele tem muito apoio, tá? Agora no início ele tem muito apoio, isso pode ser favorável para ele agora. Tá. E sobre o Guilherme Boulos? É, Sobre o Guilherme Boulos, um pouco negativo aqui para ele, tá? Um pouco negativo para o Guilherme Boulos. Eu acredito que ele não ganha, tá? Acredito que ele não ganha. Aqui no início já começa que ele não está indo muito bem nessa parte aí da prefeitura. E aqui traz que ele pode até ter um tipo de pessoas assim que apoiem a candidatura dele, mas eu acredito que ele não ganha. Uhum. Ah, tá. Então não tem chance não. E o Armando, e sobre o Datena, né? Vai se candidatar mesmo? Tem alguma chance? O que você vê sobre ele aí? Pro Datena, André, eu vejo aqui um pouco negativo para ele também, tá? Eu vejo que agora nesse início tem a possibilidade ainda de uma desistência. Ele ainda pode desistir de participar aí dessa loucura, tá? Mas assim, se ele se candidatar de fato, tem grande chance sim de ele ter aí uma boa porcentagem, um bom número de pessoas a favor dele, tá? Mas aqui eu ainda vejo insegurança agora no início e tem sim Uhum. possibilidade de ele desistir de concorrer. Hum, tá. E a TV, ele continua na TV? Ele pode também desistir da TV, se aposentar, alguma coisa assim? Ou não? Acredito que não, tá, André? De fato, se ele for nesse meio da política, ele vai ter que abandonar a TV de vez. Mas se no caso ele desistir, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo de ele voltar lá pro programa dele. Mas eu vejo que ele é uma pessoa que não quer parar de trabalhar. Então, mesmo se ele voltar para a TV, entendeu? Desistir aí dessa corrida aí pela prefeitura, eu acredito que ele continua lá no programa dele, volta para a Band, tá? E não sai mais. Só sai. Tá. Sei. E questão de saúde, né? Esse ano teve um monte de problema de saúde, passou por cirurgia. O que você vê da saúde dele aí, da Atena? André, na verdade o Datena ele é uma pessoa meio teimosa, né? Ele tem aí seus problemas de saúde, que são muitos, tá? Ele se cuida na medida do possível, mas ele não se cuida como deveria, tá? Então o que que acontece? Ele vai ter que continuar se cuidando, vai ter que se tratar, se cuidar melhor, ver se está tudo ok com a saúde dele, tá? Alguns problemas relacionados à alimentação, precisaria ter uma alimentação mais saudável. Infelizmente, André, ele ainda vai ter assim alguns problemas de saúde, tá? E pode precisar se afastar. Cirurgia, então, nem se fala, né? Ele já fez umas 1000 cirurgias aí desde que eu era criança, mas infelizmente ainda tem possibilidade de fazer mais uma. Tá. Tá bom. A Ana Cecília perguntou se a gente tá ao vivo. Estamos ao vivo, tá? 8h23 agora, né?
A Stephanie, ó, ela tá assistindo a gente pelo Instagram, ela colocou um comentário aqui. Boa noite, fiz uma pergunta uma vez sobre o sexo do meu bebê. Ele acertou, é menino, então ela tá falando que você acertou a previsão aí. Ela tá vendo a gente pelo Instagram. É, é, que ótimo, André. Que ótima notícia aí, tudo de bom. Então eu Uhum. acertei, era uma menina? É um É isso? menino, ela falou. É o menino. Menino? Ah, tá bom. E A gente fala tanta coisa aqui que eu às vezes acabo esquecendo. é muita coisa, né? Não dá pra lembrar de tudo. E deixa eu ver quem tá nos assistindo aí, a Carla, a Kátia, eu acho que os outros comentários, né? Edna. Eu vou pegar a pergunta aqui da Lucy Maura, Armando, ela colocou aqui, ó. Meu irmão, o Jânio Janker Jardim, ele está com câncer. 5/10/65 a data dele. Quer saber se vai se recuperar? Vamos É, ver aqui, André. Olha, a princípio traz aqui possibilidade sim de recuperação, um tratamento longo, tá? Mas pro seu irmão aí ele vai precisar ser muito forte, tá? Precisa também de muito apoio da família, certo? E cuidar da espiritualidade dele, mas tem muita chance sim de se recuperar, mas não vai ser algo rápido não, tá? uhum, Vai ser algo assim um tá pouco bom. demorado. Tá. Ô Armando, fala um pouquinho aí do Rio Grande do Sul, né? Que você vê lá? Pode ter mais chuvas ainda? Ou tudo que tinha de chover lá grave já foi? O que você vê sobre Rio Grande do Sul? Felizmente, André, ainda vai ter chuvas, tá? As chuvas tendem a continuar lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Um abraço aí para as pessoas que assistem a gente de lá, as amizades que eu tenho lá também. Tem bastante bruxa no Rio Grande do Sul, viu, André? É, é, Bastante bruxa lá. As bruxas se escondem de tudo lá. olha só. É brincadeira. Mas assim, conheço algumas pessoas da bruxaria do Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo que assiste a gente de lá, tá? E aqui, André, infelizmente sim, as chuvas vão continuar, infelizmente chuvas fortes, tá? E a questão da saúde também. Infelizmente, André, eu já venho falando isso desde o início lá, quando houve aquele problema, né? Lá no Rio Grande do Sul, que os problemas de saúde iriam aumentar, tá? Então, infelizmente, os problemas de saúde tendem a continuar. Aquela doença do rato, tá? Infelizmente, ela ainda tende a, a se espalhar bastante. Vai pegar, infelizmente, mais crianças, tá? As crianças aí, eu acredito, vão sofrer mais. Alergias também, tá? Alergias podem ter número maior de alergias referente ao Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, ainda vai ter, André. Vai ser da mesma forma? Não, tá? Não vai ser da mesma forma. Mas, infelizmente, ainda vai ter essa fase aí de altos e baixos. Uhum, entendi. E você vê que pode ter alguma tragédia, assim, com chuvas, alguma coisa assim, é, ainda em algum estado do Brasil, alguma região? Tem possibilidade, André. Tem Hum, possibilidade, sim, de ter. A Genilda colocou aqui. Meu Deus, Armando, nem fala isso. Ninguém aguenta mais tanta chuva. Inclusive, tá chovendo agora. tô vendo agora, nossa, Imagino. E lá tá mais frio, né? Tá mais mais frio. frio aqui. Aqui em Frio com São Paulo chuva. já tá um pouquinho frio, tá chovendo em algumas áreas. E imagina como tá lá no sul. Deve estar Uhum, bastante frio, bastante chuva, tá? E as pessoas pararam, meio que esqueceram, né? Pararam de ajudar. é. Mas assim, André, infelizmente pode ter mais algum tipo de chuva, desabamentos, tá? Em alguma área do Brasil, boa parte do Brasil. É, questão também dessas mudanças climáticas vai afetar bastante no norte, tá? Vai afetar bastante no norte, mudanças climáticas, tá? Infelizmente, sim, pode ter desabamento, pode ter chuvas fortes em alguma área do Brasil. Não mostra ao certo onde, mas infelizmente ainda esse ano pode acontecer algo nesse sentido. Infelizmente, Uhum, tomar cuidado, principalmente pessoas que moram em locais aí de risco, algo nesse sentido. uhum. A Genilda colocou, ela é do Rio Grande do Sul, né? Muita gente doente aqui, igual você falou, é isso mesmo. Lembro que você estava falando em várias lives, né? Desde quando começou lá as chuvas no Rio Grande do Sul. Sim, Tá bom? infelizmente, né, André? É, Isso aí infelizmente. pode parecer óbvio, mas assim, é o que a espiritualidade me mostrou, entendeu? E assim, a gente sabe também que quando tem essas mudanças climáticas, essa questão da natureza, a gente tende a ficar
mais gripado, né? Mais doente aí. Semana passada eu estava bastante mal, entendeu? Por conta da mudança de tempo. Melhorei, né? Tô recuperado essa semana, mas assim, a gente sabe que infelizmente essas mudanças elas deixam a gente mal, Uhum. mexe com a nossa imunidade, né? É, E ainda é mais isso. lá que passou por toda essa fase ruim, essas chuvas, perder tudo, psicológico também, muita gente eu acredito que está com o psicológico abalado, né? Então as pessoas tendem a adoecer mais. É. Sobre a questão lá do Pantanal, né, aqueles incêndios que está acontecendo, você vê isso continuando, vai piorar ou fica como tá? O que você vê sobre isso? André, infelizmente ainda vai continuar em alguns lugares, tá? A questão desses incêndios, né? Dessas queimadas, né? Que acontecem. Infelizmente isso vai prejudicar bastante, principalmente pessoas que moram próximo a essa região. E também os animais, né? Os animais É. eles acabam morrendo, acabam se prejudicando, tá? Então, infelizmente, sim, tende a continuar por alguns meses. Eu acredito que nesses 2 próximos meses ainda vai ter algumas questões falar a respeito dessas queimadas, tá? Mas infelizmente, André, quem paga mesmo é quem mora próximo a esses lugares e também os animais, né? Os bichinhos que moram nessas regiões de mata. É. É verdade, né? E essa seca, assim, no Brasil inteiro, assim, principalmente, né, em vários lugares, aí você vê que vai ser bem forte esse ano ou nem tanto? Em algumas áreas, sim, tá? Em algumas áreas, infelizmente, sim, vai ter seca, vai ter algumas questões aí é, que podem afetar também a saúde, principalmente das crianças, tá? Mostra muito afetando a saúde de crianças aqui. Já deu pela segunda vez, então, infelizmente, alguns lugares vão sim passar por essa fase de seca, essa fase negativa, e vai afetar na saúde, tá? Vai afetar na saúde. Espero também que as pessoas se mobilizem, né, para ajudar, tanto com a alimentação quanto também com água. Uhum. E você vê que pode faltar alimento no Brasil, ou por algum motivo, ou talvez o preço subir tanto, as pessoas não terem condições de comprar. Isso é fato, André. O que vai acontecer de fato é os valores, o preço das coisas aumentar ainda mais, né? Já está tudo caro. Infelizmente já É. está tudo caro. E uma coisa que eu acho um absurdo é o seguinte: eles aumentam R$ 50 no salário mínimo e aumenta 100 no mercado, na É. mercadoria. Então, assim, infelizmente, André, a gente está caminhando aí para esse fundo de poço. E tem Uhum. pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, né? É. Então, assim, algumas pessoas vão sim se prejudicar nessa parte de não conseguir ir no mercado comprar o básico, né? Porque já é o básico do básico. E aí as pessoas vão sofrer ainda mais com isso por conta do aumento dos preços. Quem fala aí que vai faltar alimento, que vai faltar água, que vai faltar isso, que vai faltar aquilo, tá mentindo, tá? Isso não vai chegar a acontecer. O país, o Brasil, ele é muito rico, mas é um pouco desvalorizado. E até as pessoas da agricultura, pessoas que lidam com plantação, essas coisas, inclusive eu já joguei para uma moça que Hum. ela trabalha com isso, né? A família dela trabalha com essa questão de agricultura. E aí ela perguntou para mim qual plantação que deveriam investir, né? Se deveria investir no arroz por conta lá das percas, né? Que houve lá no Rio Grande do Sul. O Sul aí foi bastante afetado, né? Nas plantações de arroz e se ela poderia investir nisso, que ela ia ficar milionária, vamos dizer assim, né? Aí Uhum. deu que não, deu que não. Pelo contrário, tá? As pessoas que forem investir no arroz vão tomar bomba. Vão tomar É. bomba, tá? Hum. Agora, feijão, soja e outros tipos de alimentos, grãos assim, vai dar muito certo. Mas quem Uhum. for investir no arroz vai levar bomba. Uhum. Entendi. Por isso que é bom consultar a espiritualidade, né? Porque às vezes a gente quer um caminho, né? Não sabe a direção que seguir. Às vezes vai lá, faz uma coisa e vai dar errado, né? Consulta a espiritualidade e você consegue um caminho, né? É Sim. importante, né?
Isso mesmo. Exato. Deixa eu ver aqui. É, lembrando, gente, que ele no começo da live, eu vi algumas pessoas perguntando de Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ele falou no começo da live, tá? Depois quem quiser ver, e a espiritualidade, ela não tem partido, tá? Ele coloca as cartas Não, não. ali, o que Pessoal, acontece. bem lembrado, é importante eu falar aqui, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu não sou a favor de política, tá? Eu não me envolvo com política, assim, eu não dou minha opinião em política, a gente está aqui fazendo previsões, tá? Aqui a gente está Uhum, aqui fazendo previsões. Política não vem ao caso, cada pessoa tem o seu modo de ver, tem coisas na direita que eu acho certo, tem coisas que eu acho errado, na esquerda também. Então, eu não me envolvo nesse sentido, tá? Eu tô aqui para fazer previsões, para falar. Mas assim, que nem colocaram aqui abertura de caminhos para o Bolsonaro, entendeu? É a mesma coisa de jogar para o Silvio Santos, para o Neymar. Grande maioria das vezes vai dar abertura de caminhos. Por quê? Vai dar prosperidade, fartura. Por quê? É uma pessoa que tem uma condição boa de vida, né? Às vezes pode ser que dê negativo? Pode, tá? Mas assim, a gente não fica aqui puxando saco, nem sardinha para um lado nem para o outro, não. Tá bom? A gente está aqui fazendo previsão, meu trabalho é sério, certo? Eu acerto aí grande parte das previsões, eu acerto. Não fico fazendo previsão de morte, não fico fazendo previsão de desgraça na vida dos outros, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas, para responder as pessoas, para trazer algo de bom e não ficar causando susto, ficar causando problema na vida dos outros. uhum, isso mesmo. E quem tá vendo pela primeira vez a live ou há pouco tempo, né? A gente faz lives aqui com o Armando desde 2022, antes das eleições, há 2 anos, então vai completar 2 anos, Vai né? completar dois E anos, né, André? E muita coisa que você falou, principalmente de questão política, né, na época da eleição, tudo se concretizou. Quem tiver paciência de rever as lives antigas estão todas aí, tá? Então, muita coisa ele acertou, gente. Então, espiritualidade não tem partido, né? O que ele. Porque eu Que eu per- acertei do Lula, é, acertei do. Acho que era Tarcísio na época. é, Acertei de várias coisas. Já acertei previsão para Preta Gil, quando elas. Que eu, uhum, desde o início, teve gente da que falava doença que ela dele, ia né? desencarnar. Eu falei que ela ia se recuperar. Da Uhum, Simone, falei de vários outros assuntos. Sexo de bebê, eu já acertei vários sexos de bebê aí, inclusive da Rebeca Bravanel, tá? Acerto muito de reality show, né? A gente começou, foi mais ou menos naquela época, entre a Fazenda, entre a, a época da eleição, então eu acerto bastante de reality show, tá? Então, assim, quem quiser só dar uma pesquisada aí, colocar Bruxo Armando no Google, que você vê várias previsões acertadas, várias previsões que eu faço, tá? E assim, tem um monte de gente aí que faz previsão, que fala coisa negativa. Eu não trabalho dessa forma. uhum, Eu também, eu também não cito o nome dessas pessoas, certo? Porque às vezes se eu visse essa pessoa na minha frente não ia dar certo, entendeu? Mas assim, eu prefiro não falar, prefiro evitar. uhum. É isso mesmo. E quando se faz previsão para reality show e política, né, que as pessoas têm um fanatismo absoluto, né, as pessoas querem que o vidente fala aquilo que ela gostaria de ouvir. E às vezes não é aquilo, né? Exato. Ele coloca as cartas, o que sair ele fala. E às vezes a pessoa está esperando ouvir uma coisa e ouve o contrário, né, gente? Então a espiritualidade não mente, né? É séria a espiritualidade, entendeu? Muitas vezes ele fala uma coisa, a gente não gostaria de ouvir aquilo, né? Mas é o que é o real, né? O que a espiritualidade mostrou naquele momento, tá? Então é assim que funciona. Ô Armando, vamos falar aqui de alguns jogos. Está acontecendo até um jogo do Campeonato Brasileiro, né? Ó, tá jogando agora, nesse momento, começou às 7, termina às 9, Vasco e Corinthians. O Vasco tá ganhando de 1-0. Quem ganha aí, Vasco ou Corinthians? Olha, André, aqui dá uma possibilidade de empate, tá? Apesar que o Vasco ele tá mais positivo, mas também tem uma pequena chance de empate, tá? Então, ou o Vasco ganha ou vai ter um empate aí, 1-1, tá?
Tá. Depois também está acontecendo o Atlético Paranaense e Bahia. O Bahia está ganhando de 2-1, né? Mas está acontecendo ainda o É, jogo. o Bahia e Bahia Atlético já era, Paranaense. Bahia já Ganhou? ganhou. Ganhou Tá. praticamente. É. E esse aqui já está encerrado. Aí tem Copa América, né? Daqui a pouquinho começa Uruguai e Colômbia. Uruguai com bastante chances, André, de ganhar esse É. jogo. Tá. Também está acontecendo agora, começou 7 horas da noite, Internacional e Juventude. Juventude está ganhando de 1-0. É Copa do Brasil. Juventude, André, muito positivo, tá? Uhum. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma. Fala um pouquinho sobre o governador de São Paulo, o Tarcísio. O que que você veio para ele? O Tarcísio traz caminhos abertos, fartura aqui, positividade para ele, tá? Tá indo numa fase aqui muito boa, cuidar um pouquinho melhor da saúde, tá? E eu vejo aqui que ele tem aqui alguns projetos mais para frente, tá? Pode ser até que ele tenha a possibilidade ou de uma saída ou assim seguir novos rumos, seguir novos caminhos, tá? Mas traz positividade. Aparentemente ele tá bem. Tá. Tá bom. O Armando, vi pessoas perguntando aqui também da Grande Conquista, né? O reality da Record. Quem tem possibilidade de sair hoje? Um vai sair, um vai ganhar a prova, né? Inclusive, a gente tinha feito mais cedo essa previsão, tá? Uhum, Hoje, pessoal, quem tem mais chances de sair aí é a Lisiane, tá? A uhum, Lisiane. Ontem, quando eu joguei, as energias estavam muito acirradas entre a Geni e o Caio. E hoje foi confirmado que a Lisiane, ela tem mais chances aí de ser eliminada, tá? E do Caio aí, ele voltando da eliminação, ele tem grandes chances de ganhar a prova da virada, né? Que hoje vai ser uhum. diferente. Vai ter uma eliminação e uma prova da virada. Então, o pessoal que tava perguntando, tá? O Armando, vi também perguntas aí para você falar sobre o Luan Santana. O Santana, aparentemente, ele tá bem, André. Traz caminhos abertos, fartura, pouco negativo na espiritualidade, na saúde. A parte amorosa também pode estar passando por uma fase de altos e baixos, mas ele tá muito bem financeiramente, Uhum. profissionalmente, algo nesse sentido. Tá. E você vê algum escândalo na política, algo grande assim, né? Escândalo sempre tem mais uma coisa grande que a gente pode se surpreender. Olha, André, ainda vai ter algumas notícias, algumas polêmicas aí que podem sair na mídia, tá? Envolvendo homens e mulheres relacionadas à política, tá? Acusações também tá? Uhum, tá. Acusações de pegar coisas dos outros, tá? Infelizmente, sim. Infelizmente, ainda vai ter algumas polêmicas aqui, envolvidas várias pessoas, tá? Não vai ser envolvida só uma pessoa. Mas, assim, vai ter alguns destaques, né? Tá. Tá bom, então, né? E sobre as eleições desse ano, né? Eleições municipais, você vê que vai ser mais tranquilo, nem tanto. O que que você vê sobre as eleições desse ano? Nem tanto, André. Não vai É, ser totalmente tranquilo. Vai ter algumas brigas, vai ter algumas polêmicas aí referente aos candidatos, tá? Mas eu acredito que não vai ser tão ruim quanto na época de eleição presidencial. Mas vai ter algumas polêmicas, tá? tá. Ô Armando, outra coisa, né, que eu vi que aconteceu, que foi aquela casa, né, que pegou fogo no Rio de Janeiro, onde estava a boneca Annabelle do filme, né? Dizem que é a boneca original. Tem a ver alguma coisa assim em relação ao filme, alguma ligação ou não tem nada a ver? Foi um fato isolado. Por incrível que pareça, deu que não, André. Todo mundo Hum, perguntou, né, se tinha alguma coisa a ver lá com a boneca. Até porque ali são objetos, né? São objetos que foram utilizados em vários filmes, não só o da Annabelle, né? Mas assim, é, André, o que acontece é o seguinte, de fato, trouxe, teve algo de negativo no lugar? Teve, tá?
Mas assim, eu acredito que esse incêndio, essa negatividade que houve, foi mais falha humana do que algo espiritual, tá? Então Tá. precisa investigar o que que tinha de errado com esse local onde pegou fogo. Uhum, entendi. Então não tem, digamos assim, nada a ver com a questão do filme, é mais Não, não. questões humanas mesmo que tá errado, alguma coisa que Sim, aconteceu aí. alguma coisa que tá Tá bom. errada. Tá bom então. Ô, Armando, deixa eu ver aqui, gente. Se tiver mais algum assunto que vocês queiram saber, dúvida de espiritualidade, escreva aí nos comentários, tá? Que eu vou perguntando para ele aí. Já trouxe bastante previsões na live de hoje, né? Quem entrou agora. Depois dá para rever, tá? Tudo que foi falado aí, as previsões. A gente faz lives todos os dias, né? Às 14 horas, no outro canal que eu tenho. Chama Sou André, tá? O nome tá aí. Aqui a gente faz uma vez por semana também nesse canal. Tá bom? O Armando, fala um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, o que que você vê, energias, algum acontecimento. André, aqui aparentemente São Paulo traz positividade, traz fartura, uma fase boa aí, finalmente, né? Uma fase boa para São Paulo. Questão da saúde, a gente vai ter que cuidar um pouquinho melhor. Das chuvas, tá? Acredito que as chuvas aí elas vão pegar um pouco pesado ainda nesse mês, né? E as pessoas que moram em locais aí de risco, infelizmente podem sim sofrer aí com os alagamentos, tá? Mas assim, aparentemente as energias estão tão boas para São Paulo. Tá. E para o Rio de Janeiro, o que que você vê sobre o Rio de Janeiro aí? Para o Rio aqui deu um pouco negativo, André. Tomar um pouco de cuidado, principalmente pessoas que moram em alguns lugares aí que possam ter alguns problemas, tá? Infelizmente, André, vai ter alguns conflitos lá no Rio de Janeiro, tá? Que já é algo assim que acontece bastante, né? Só que pode aumentar ainda mais os conflitos lá entre nas comunidades, né? Entre também a polícia, né? Então, infelizmente, vai aumentar aí esses conflitos. Aqui traz caminhos abertos, fartura, positividade. Também pode ter algumas greves, pode ter alguns quebra-quebras, né? Lá no Rio de Janeiro. Tá. O Armando, perguntaram aqui se o Santos ele pode voltar para a Série A e do campeonato ou continua na Série B. Que deu que não. Continua. Se mantém Hum, aí na Série B. tá. E o Corinthians, né, que está tumultuado, a parte administrativa, financeira, um monte de acusação. Você vê que vai ser descoberto o que aconteceu, gente vai ser punida. O que que você vê sobre isso? Infelizmente, André, vai demorar ainda para ter uma resposta sobre essa questão aí do time do Corinthians. Tá? Eu vejo que ainda está tendo a investigação. Tem bastante gente envolvida, tá? No meio desse problema todo. Tem bastante gente envolvida. E infelizmente, sim, André, pode ter algo de descoberto, mais de uma pessoa envolvida nessa questão. Desvios, tá? Desvios, a questão também de pegar as coisas lá, essa parte financeira, de passar a mão nessa parte financeira, pode sim acontecer bastante, tá? E mostra mais de uma pessoa envolvida nessa situação. Mas vai demorar muito, tá? Vai demorar ainda para ter uma resposta positiva. Isso, infelizmente, só está prejudicando ainda mais o time. É. E hoje também saiu uma notícia que o Corinthians tem um novo técnico, né? Você vê que vai ser positivo esse técnico, vai dar certo no Corinthians? Aqui deu que não. Não. Aqui deu que Tá. não. Entendi. Tá bom. Então, a Genilda disse que vai ter que sair, que ela tem um compromisso, né? Então, obrigado por Uhum. ter assistido a live aí, tá? Rosângela Assunção comentou, também está nos assistindo, Nívia Ferreira, né? Bastante gente comentando aí, tá? Lembrando que ele fez um monte de previsão no começo da live, gente. Quem entrou depois, não viu alguns assuntos aí que vocês estão perguntando, ele já falou. O Armando, fala um pouquinho aí do Neymar, o que que você vê para ele, principalmente na parte profissional aí? O Neymar aqui, André, tá numa parte financeira, profissional muito positiva, tá? Cuidar um pouquinho melhor da saúde dele, espiritualmente, ele tá muito negativo, muito ruim. Pode se envolver em mais polêmicas, André. Polêmica para a vida dele é pouca, né? Então ele pode sim se envolver em mais polêmicas e para a questão de ele voltar
para jogar futebol, possivelmente, André, até o mês 9, tá? Até o mês 9. Hum, Pode ter, hum, assim, uma possibilidade de voltar. Não é certeza, tá? tá. E a vida amorosa dele? Parece que ele tá com a Bruna Biancardi, né? Você vê tudo ok ou algum problema? André, por enquanto tudo são flores, tá? Por enquanto tudo são flores, mas infelizmente eles podem ter problemas aí referente às traições, tá? Possivelmente ele vai aprontar de novo. Tá. Entendi, tá bom então. Deixa eu ver aqui, ó. A Rita de Cássia perguntou o seguinte: se Pedro Lins vai fazer sucesso na Globo, Armando? Ele é de Recife e está em São Paulo como apresentador. Muito positivo, tá? Ele vai ter um destaque aí na Globo, vai conseguir crescer financeiramente, na parte financeira, profissional, trabalho, muito positivo para ele, tá? Acredito que vai dar muito certo.